Olha, esse episódio ele tá diferente, sabe por quê? Eu tô com ela. Além de minha amiga de muito tempo, jogadora de handebol, esposa de Felipe, meu amigo, é a minha personal e eu tenho uma história com essa mulher que você vai conhecer hoje. Além de tudo, empreendedora. Ela é demais. Eu não tô puxando o saco não, porque eu acompanho e você vai conhecer hoje a história dessa minha personal trainer, Camila Costa. Camila, que bom que você tá aqui. Dessa vez foi essa semana que nós gravamos, semana passada? Foi essa semana. Camila vai contar do podcast dela. Calma, tem muita coisa. Tem muito papo, Mas né, antes, Vitor? explica pra esse povo quem é Camila Costa. Caramba, quem é Camila Costa? Camila Costa é uma pessoa que vive em constante metamorfose. Eu vou falar Aí não assim. para, tá? Não dá pra parar. Mas assim, resumidamente, eu sou personal trainer, sou uma apaixonada por atividades esportivas. Demais. E tenho como principal legado na minha vida deixar as pessoas entenderem, trazer o entendimento para as pessoas da qualidade de vida e saúde. Saber que elas podem se movimentar e fazer com que elas sejam muito mais saudáveis e muito mais vivas, né, Vitor? Muito mais, né? Eu vou contar, mas vocês vão ver. Antes de mais nada, Camila, me conta uma coisa. Como é que você entrou nesse mundo de educação física? Como é que foi esse primeiro momento, assim, nesse mundo dos esportes? Você sempre gostou, né? Sempre gostei, gente. Falava que... A gente brinca lá em casa que eu era muito menino macho, né? Assim que a gente falava antigamente, menino macho. Então, assim, desde muito pequena, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de correr. Eu brinco que a gente, quando senta assim, em roda de família, fica relembrando as histórias. Meu irmão, eu era dupla de travinha do meu irmão pra brincar na rua com os meninos. Aí era assim, ó, a mamãe não deixava, porque ia estar no meio de um monte de menino, aquelas coisas, né? É, não pode. E aí ele falava assim, ó, fica lá dentro secando a louça, que quando der 2 gols, que a gente for, eu te grito e você vem. Falei, mas e se mamãe me chamar? Você corre e volta. Aí era assim, ó, corria, ia jogar, aí a mamãe gritava, Camila, cadê você? Aí eu corria, dava 2 respirados e falava assim, tô aqui, mãe. Aí ia lá, jogava. Mas sempre foi assim. E eu comecei do esporte muito nova. Com 9 anos eu já comecei a jogar handball. E tô aí até hoje. Faz as contas. Com 32, vamos falar assim. Aí, ó. A vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Então, o esporte sempre teve. E a educação física em si, como começou isso aí? Você já aproveitou e deu um leque? Foi pra... Como é que começou? Na verdade, a educação física foi através do esporte, né? Eu ganhei uma bolsa para estudar fora, para poder jogar o handball. Então, já quero abrir um parênteses e falar aqui para você que tá ouvindo esse podcast, que tá assistindo a gente, que o esporte, ele te leva além. As pessoas acham que não vale nada jogar. Quem tem esporte não vive no Brasil de esporte, mas tudo que eu sou até hoje, o esporte me deu. Então, eu fui jogar fora, né, numa cidade vizinha nossa aqui de São Mateus, e aí eu ganhei uma bolsa para estudar na faculdade. E, inicialmente, Vitor, eu entrei na faculdade por causa do esporte. Mas ao longo, né, dos meus estudos, eu percebi que era muito mais, que eu queria trazer para as pessoas o que eu tinha de saúde através do movimento. E aí, meu amigo, começou a surgir a Camila Costa. Deu match ali, ela foi Deu vendo match. e falou, cara, que foi entender a parte científica da coisa, a parte prática, e por tudo, a gente, em alguns episódios, Camila, eu falei assim, tem hora que a gente não pode esquecer da nossa essência, né? Poxa, eu gosto tanto daquilo e eu vou bater nesse assunto de novo. Tem hora que eu gosto tanto daquilo, a pessoa, mas eu gosto de cozinhar, mas eu sou engenheiro, tudo bem, não precisa largar um pra ser outro. Você pode adaptar, né? E aí, Camila, seguindo sua essência, joga muito handball. Quanto tempo de handball? Olha, vamos fazer os Mais de cálculos 20 aí, anos, são né? pelo menos uns 23 anos jogando. 23 anos. Fiquei um tempinho parada, mas depois eu voltei. Ressuscitei. A coroa tá on. A gente vê que a coroa tá on. Eu não jogo, mas acompanho os jogos, fiquei sabendo que joga muito e ela participa de campeonato. Nós estamos disputando o campeonato estadual. Hoje eu jogo por uma equipe que é de outro lugar, não é da nossa cidade, porque infelizmente a nossa cidade não tem mais meninas ativas, né? Já participou do Handsan, né? Do Handsan. Manda um alô pra galera do Handsan aí, ó. Handsan, ó, meu coração. Comecei lá, na verdade, comecei no Apollo, depois eu fui pro Handsan, e a partir do Handsan é que eu tive os links maiores, assim, disputando campeonato estadual, convocação pra seleção capixaba. Não, outro nível. E o Handsan tem uma história muito grande na minha vida e eu amo demais aquela galera. E eu já vou abrir um parênteses em cima disso que você tá falando agora. Que a pessoa fala assim, casei, não tô conseguindo fazer isso, consigo fazer aquilo, nananã. E Camila, ela sempre me mostra uma coisa. E o marido dela, Felipe, parabéns. Ela fala assim, Vitor,
voltei a jogar handball. Daqui a pouco aparece ela jogando handball, ela dá um jeito, ela Vitor, vou nadar. Tá nadando. Eu falei, caramba, então na vida dela ela entende que o esporte faz parte da rotina. Total. É da vida, então você não precisa parar de viver, você vai viver junto com aquilo. E aí quando ela joga o campeonato, por exemplo, pra gente marcar que agora a agenda dela tá cheia, eu perguntei, você tem agenda pra vir no meu podcast, por favor? Ela, eu vou ver, porque eu acho que eu tenho um jogo de handball. Eu falei, caraca, Tem bicho. jogo, esse final de semana tem jogo. Vai ter jogo. O que eu quero dizer com isso, querido? O esporte eu tô vivendo, isso, você adapta, você aprende a lidar e você gosta, começa a dar prazer, é gostoso, é muito bom. Então eu vi que Camila faz isso assim, skin in the game. Ela bota a pele em risco. Se ela tá te falando, ela faz. Eu falo que o esporte na minha vida é um vício do bem. E assim, pra quem gosta de esporte vai entender muito o que eu vou falar agora. Não dá pra você ficar sem o esporte. Mesmo que você viva várias fases da sua vida, porque hoje eu tô numa fase em que eu não tenho mais o objetivo que eu tinha de ser atleta profissional. Mas o esporte, ele ainda me traz o prazer, a satisfação. Esses dias eu tava conversando com meu esposo e aí... E vou abrir um parênteses também pra falar do meu esposo, porque ele me acompanha, ele tá na lista dos próximos convidados, tá? Tá na lista, convidado pequenininho. Ele me ajuda nesse processo, então ele sempre... não tem tempo ruim pra ele, pra me levar pra um campeonato, nada. Então, ele apoia. Tenha um apoiador, né, Vitor? Tenha uma pessoa que apoia você, por mais que todos falem assim, já passou do seu tempo, é besteira. E não é. Pra quem viveu do esporte, relembrar emocionalmente e fisicamente tudo que você viveu, gente, quando eu chego nos campeonatos, parece que eu tenho 15 anos, 17 anos. Eu sei. É muito gostoso você ver pessoas que foram seus colegas de jogos naquela época, tudo mais velho, com filhos e que conseguem administrar a vida esportiva amadora junto com a vida adulta. Quanta gente frustrada por isso, né? Muita. E aí, vê a pessoa, e aí, o que você tá fazendo? Nada, cara, não tem mais tempo, eu já não consigo mais fazer Nossa, eu nada. gostava tanto de jogar, mas agora não dá. Não dá mais, E né? dá. Vou te falar, sempre dá. Não, eu vou contar depois a minha história. Dá. E você falando do esporte, o esporte te deu algumas lições pra vida, pro negócio. Se você pudesse listar algumas, o que aparece de lição que o esporte te deu? Lição pra prática, pra vida ali. Olha, acho que uma lição que o esporte me deu assim, muito grande foi persistência. Mesmo que você esteja trazendo uma jogadinha pensando no esporte, quando você tá atrás do placar ali no jogo, você não desistir. E pra nossa vida é assim. Tem dias que nem sempre você vai estar 100%, sabe, Vitor? Tem vezes que você vai estar perdendo no placar. Mas você insistir e entender que a partida não acabou ainda, que você pode se recuperar e começar a alavancar, essa é uma das lições, a persistência que o esporte trouxe pra mim. Você nunca desistir. Não existe vencedor antecipado. Jogo é jogado. Jogo é no campo, é na quadra. É na quadra, exatamente. E aí, Camila, você falando, eu parei e comecei assim, anotei aqui agora, cara. Lições do esporte, assim como a música traz lições pra mim, eu percebi algumas coisas. Primeiro, disciplina. Total. Não tem alguém que faça esporte, eu fico olhando. Vou dar uma ideia aqui. O surfista, a gente fala do surfista, né? Os caras são meio relax, mas ele pega a onda às 7 horas da manhã, porque é o melhor horário da onda. Exatamente. O finalzinho da tarde, surfista disciplinado. Você vê o pessoal que joga, eu fico admirado quando você passa meio-dia, tem um time no calor do caramba jogando bola, porque ele tá ali, é o horário que tinha, ele vai. É o horário que dá. É o horário que dá. Então, primeiro, a disciplina do horário, disciplina do treino, tem que treinar. Então, você vê aquela pessoa que não vai treinar antecipadamente, ele precisa se disciplinar. Tem gente que até fala assim, não, eu tenho que fazer meu treino hoje porque eu vou competir, porque eu vou jogar, porque eu gosto. Segunda coisa, resiliência. Porque o esporte vai te ensinar a subir, descer, perder, ganhar, se machucar, voltar, achar que tá bom, achar que você vai ter uma onda que ela nunca é constante, né? Então ensina muito a resistir às coisas e resiliência. Outra coisa que eu botei é a concentração. Muito, total. Como que aumenta o poder da concentração quando você tem um esportista? Camila estava me ensinando esse dia sobre beach tênis, né? Que ela estava ali fez algumas aulas, que ela é dessa, ela faz 1000 aulas. E ela falando, cara, beach tênis, todo esporte precisa de um nível de concentração para aquele fim. Quando joga handebol, concentração, porque sem a concentração naquele momento,
você não consegue desempenhar um bom resultado. E eu acho que é em tudo, né, Vitor? Você tem que estar ali no que você tá fazendo, né? Não dá pra você estar em corpo, mas o seu espírito e pensamento tá em outro lugar. Perdido, não rola. E a concentração no esporte, quando você tá ali a todo momento, faz com que você melhore o seu desempenho. Muito. Você consiga ter a resposta melhor do que você tá fazendo. Então pensa, se eu tô dentro de quadro jogando handball, pensando na comida que eu tenho que fazer pra segunda-feira que vai começar. Já pensou? Vai tomar bolada, vai cair, vai ser atropelado. Não dá, cara. E eu completaria, sabe com o que, Vitor? Você tem que entender muito bem quais são os mecanismos do esporte. Então, quando eu falo mecanismo, eu falo o seguinte: o handball é um esporte onde você usa os membros superiores para fazer o gol. Mas você precisa de outras capacidades dentro do esporte. Então, você entender quais as capacidades para você ser assertivo na hora que você for treinar é o principal. Então, não adianta você fazer um handball se você não treinar a parte específica dele. Então, quando a gente traz isso para nossa vida, é justamente a gente saber o seguinte: se eu sou um empreendedor, eu preciso saber o que específico o empreendedor precisa saber para poder ter um bom desempenho naquela área. Então, a gente chama isso dentro do treinamento, da educação física, de especificidade, né, do esporte. Então, a gente precisa saber na nossa vida. E se eu for trazer para os negócios, sabe como é que chama o nome disso no popular? Foco. Se eu sei que eu preciso treinar... Eu conheci um grande consultor que é jogador de basquete. Ele falava que ele tem que treinar essa musculatura aqui, ó. Além de todo o resto, esse impulso traz a bola tal. É o que direciona a bola, né? Então, não tem uma musculação para isso. Então, ele falava que tinha que pegar a bola e ficar fazendo isso. Tinha um técnico. E ele falou, cara, é o foco. Além de tudo, o esporte me ensinou a trabalhar em equipe. Porque quando eu não me dou bem com a equipe, desanda o jogo. Nós pegamos uma seleção, uma época que só tinha os melhores do mundo e tomamos de 7, cara. A seleção tava perdida. Todo mundo muito bom, mas ninguém jogava junto. Tomamos uma chapuletada. Equipe, e lá nos negócios, na vida, equipe. E aí, saindo do esporte e avançando um pouco mais, Camila hoje é empreendedora. Desenvolvedora de métodos. Camila, conta um pouco do seu mundo empreendedor, dos negócios que você tem hoje, das turmas, da jornada. O que você faz hoje para além? Porque a pessoa pensa assim, personal, parece que personal é só ir para a academia. Não é. Não é, mestre. Conta dos eventos. Como diz você, não é, mestre. Não é, mestre. De jeito nenhum. Conta um pouco desse seu mundo do empreendedorismo. Na verdade, inclusive, eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã falando justamente sobre isso. Sobre o que as pessoas acham das profissões. Personal, todo mundo é. É uma profissão, né? Só que hoje a gente precisa entender que dentro de qualquer profissão, não somente, Vitor, a parte específica, ela tem que ser muito bem desenvolvida, a parte técnica. Então eu preciso saber sobre estímulos de treinamento, né? Sobre treinamento desportivo, fisiologia, que são as áreas específicas do que a gente fala dentro do personal trainer de treinamento físico. Só que isso só não é o suficiente hoje para você ter um bom desempenho e alavancar a sua carreira no mercado. Você precisa entender sobre pessoas, porque afinal de contas, nós trabalhamos com pessoas, né? Diretamente. Nós não trabalhamos com estátuas, nós trabalhamos com pessoas. E, meu amigo, minha amiga, lidar com pessoas é difícil. É complexo. É complexo. Mas assim, quando você entende que nós somos pessoas diferentes, que nós precisamos ser tratadas de forma diferente, né? Cada um de acordo com o seu perfil, tudo certinho, faz toda a diferença dentro do processo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Vitor. O Vitor é meu amigo e o Vitor é meu aluno. Então, não dá para tratar o Vitor de uma forma que o Vitor não gostava pelo menos, você vai me dizer agora, né? De musculação. Então, eu não posso impor algumas coisas que eu coloco para as pessoas que gostam de musculação pro Vitor, porque senão ele não vai fidelizar na atividade e eu vou perder um aluno e, principalmente, eu vou deixar de trazer um grande benefício na vida desse cliente. Então, eu preciso entender qual o perfil do Vitor, como criar as melhores estratégias para ele. O Vitor é um cara que gosta de coisas diferentes. A gente descobriu um esporte, né, Vitor? Testando muitas coisas. Na prática.
Então, o Vitor, eu percebi que não dava pra ficar só na musculação com ele. Ele precisava ter um esporte diferente, ter um desafio diferente. Então, entender isso no seu cliente é muito importante. Porque tem pessoas que vai amar somente o treino de musculação. Tem pessoas que vão achar algo muito monótono. E não dá pra fazer tudo igual pra todo mundo. Por isso que existe uma coisa chamada análise de perfil, análise de pessoas, análise do seu cliente, você tem que saber, né? E aí, quando a gente fala nesse empreendedorismo, ela falando disso tudo, nós lançamos alguns projetos juntos, né? Encabeçando ali. Camila, conta um pouco desses projetos. Quais esses projetos você tem ativo hoje? O que já rolou nesses últimos tempos aí? Olha, foram muitos projetos, a cabeça explode, né, Vitor? Pensa um monte de coisa. Cada reunião você vai sair daqui maluca. Sai louca, querendo fazer várias coisas. Mas assim, hoje eu tenho alguns projetos direcionados, na verdade, a mulheres, né? Os projetos são mais... Não fique triste, homens, mas é o público com que eu mais trabalho. O meu nicho específico, o meu nicho é de mulheres. E principalmente mulheres que querem melhorar a composição corporal, que querem se sentir mais bonitas, que querem se sentir mais atraentes, em resumo, que querem se sentir de bem com o espelho, se olhar no espelho e se sentir amada. E aí que vem, Vitor, a parte diferencial de um trabalho que você entende que as pessoas são diferentes e elas precisam de algo a mais além do treinamento, né? As pessoas, elas precisam se olhar no espelho e gostar do que veio, as mulheres. Elas esperam isso através do treinamento. Mas não só o treinamento físico vai proporcionar isso para elas. Elas precisam de um acompanhamento comportamental, elas precisam entender mais sobre elas mesmas, as dificuldades. E dentro dos meus projetos, eu sempre trabalho a parte física, que é a parte do treinamento, e também a parte emocional, a parte comportamental. Que faz toda a diferença. Elas serem tratadas, né, nos respectivos perfis de cada uma. Então, hoje, em resumo aqui, eu tenho algumas atividades, alguns programas. Para as mulheres já saberem e ficar atentas que tem programas acontecendo. Vai vir um novo aí, aguardem. Mas hoje eu tenho a jornada do emagrecimento, que a jornada do emagrecimento é um passo a passo de como você precisa levar um processo de emagrecimento. Então, o processo de emagrecimento, vou resumir para vocês, ele não é baseado só em treinamento e alimentação. Você precisa entender 5 pilares principais para você conseguir emagrecer e se manter magra. Essa é a verdade, porque o ponto-chave está aí. Isso aí. Se manter magra. Mas eu sei, porque depois que eu perdi 35 quilos, falei, caraca, como que mantém, bicho? Passando por adversidade. Minha filha operou. Falei, Camila, bicho, tá ficando difícil. Mas aí nos treinos, a constância, o autoconhecimento, você fala, não, até que eu posso ir, até que eu vou, não, aqui eu preciso parar. E você vai se mantendo, né? E aí, quando ela fala dessa jornada, gente, muito resultado na jornada. Muito. Eu tô com Camila, ó que legal. Camila, eu sou aluno de Camila e Camila é minha mentorada. Então a gente troca ali várias ideias, né? Então, quando eu fui vendo a jornada do emagrecimento, e primeiro, tem até um detalhe que eu queria contar. Nós sentamos, né, ali na reunião, ela já estava com a ideia, eu fui trabalhando, e primeiro era desafio do emagrecimento. Exatamente. Aí Camila virou... Rapaz, eu não gosto de desafio. Eu falei, eu também não, Camila. Porque a vida já é um desafio. É uma treta, porque viver não é tão simples. E não é todo mundo, né, Vitor, que gosta da palavra desafio. Tem gente... E aí entra a questão de pessoas, né? Eu adoro. A Camila em si adora um desafio. Mas competição. Tem gente que não gosta, tem gente que não tem um perfil de desafio. Detalhe, se eu tenho um perfil para quem quer emagrecer, já é um desafio. Exatamente. O emagrecimento é complexo. Existem questões emocionais. E aqui na nossa sessão eu falei assim, Camila, a gente tem que pensar outra coisa. Tal. Aí fomos conversando, chegou na jornada. Aí, quando chegou jornada do emagrecimento, eu falei, caraca, ela é a designer, presta atenção, ela é a designer. Ela falou, Vitor, tô com a ideia, fez uma arte, mandou, eu falei, caramba, muito bom. E para sustentar, porque não adianta, Camila, só ter o projeto, a gente conversa isso muito, você tem que ter a base também. Exatamente. O princípio. E aí, Camila me contando, a gente conversando, ela já falou, Vitor, eu tenho uma coisa que é a estrela do emagrecimento, que é uma metodologia. Isso. Aí eu falei, caraca, vamos embora. Camila faz o design. Ela é dinâmica, gente. A hora que eu vou acompanhar, ela fala, Vitor, olha esse post. Eu tô seguindo sei lá quem. Olha esse aplicativo. Esse dia eu treinando ela. Olha isso aqui, ó. Faz a câmera. Não, pra você que gosta de coisas diferentes, falei, baixa esse aplicativo. Baixa esse aplicativo. Aí ela fez a arte. Olha só. Então, a jornada e todo um processo está baseado
num princípio. Tem Exatamente. princípio. Porque não adianta só falar assim, vamos emagrecer, tropa, correndo, 1, 2, 3, na palma, tchau. Isso não resolve. Não, vou cortar a alimentação. Vou comer não nada, é só não faço. Só não faço. Ou Não vou é. treinar, e um dia eu falando com ela, 1h30 na academia, sem você fica lá achando que vai. Não vai, cara. Depois eu fui descobrir isso tudo na prática. Aprendam, não é quantidade, é qualidade e é estratégia. Estratégia. E aí, conta pra gente a metodologia, as pontas ali da estrela do emagrecimento. Na verdade, a metodologia, eu tirei ela do papel ao longo dos meus anos de atendimento, né? Com as minhas alunas, ouvindo a dificuldade das mulheres. E assim como a estrela tem 5 pontas, né? E a estrela ela é o ápice do sucesso. Na verdade, a figura da estrela é o seu sucesso alcançado, que é o emagrecimento. Só que essa estrela, ela tem 5 pontas. E como uma estrela, a estrela tem 5 pontas iguais. Então, dentro de um processo de emagrecimento, não existe o treino mais importante, a alimentação mais importante, o sono mais importante. Todos eles são importantes, todos eles devem ser tratados de forma igual. Esse é o diferencial, porque muitas vezes eu tenho certeza que você já passou por uma situação assim, ó. Ah, já. Tô treinando igual uma louca. Não tem aquele um áudiozinho do Instagram que tá rolando? Mãe, eu tô treinando muito. Então assim, você tá treinando igual uma louca, mas você não tá vendo resultado. Então provavelmente alguma outra ponta da estrela que eu vou falar pra você deve estar em déficit. Você não deve estar dando atenção. Tem gente que fala, parei de comer tudo. Isso aí. Gente, eu tranquei minha boca há um mês. Estranho, engordei. Tipo assim, como assim? Eu não tô comendo nada e eu tô engordando. E aí eu já quero te falar, o nosso corpo, ele é o extremo, o ápice da inteligência. Não é à toa que nós somos imagem e semelhança de Deus, que é literalmente a imagem crucial. Então, se nós somos imagem e semelhança, nós somos muito bem também. Então, o nosso corpo é muito inteligente. Então, se você para de dar alimento pra ele, eu falo que liga um alertinha, eu consigo visualizar isso, Vitor. Liga um alerta, uma sirene e fala assim, opa, calma, segura, tem algo errado. Ela não tá dando alimento? Vamos segurar a onda, não vamos gastar nada. E aí, você começa a reter, e você não gasta. Aí o que acontece? Você engorda. Imagina aqueles bichinhos falando dentro de você. Segura, alerta geral, ela tá louca. É uma estratégia. O nosso corpo é estratégia. Fala, segura, gente, porque ela parou tudo. Então nós temos que segurar a reserva. Gasta um pouquinho da reserva e aumenta a outra. Isso aí. Mês e a pessoa não tem resultado. E aí, quando ela foi me contando dessa estrela, eu falei, caramba, Camila, isso faz muito sentido. Conta pra gente as pontas da estrela. Então a gente tem primeiro, e não é, galera, não é em ordem, tá? Mas nós temos o treinamento, que o treinamento você tem que se movimentar. Então, eu vou fazer beach tennis, eu vou fazer frescobol, caminhada, corrida, não sei. Movimento, o seu corpo precisa de movimento. Nós temos a parte de alimentação, então você precisa cuidar do que é colocado para dentro de você, o que você tem comido, né? O que você tem dado pro seu corpo para gerar energia para você. A alimentação. Nós temos o descanso, que é mega importante. Muito, que gente. Hoje em dia, Vitor, vou te falar, de todos as alunas que eu tenho pego, uma das coisas mais difíceis que tá sendo é a parte de qualidade de sono. Você ter uma boa noite de sono. Você entender que você precisa ter períodos de qualidade de descanso ou em família, né? Porque descanso não é só dormir, gente. O descanso ele não se baseia só em dormir. Ele se baseia também em você ter momentos de diversão em família, um descanso para a mente. Então não é só corpo, né? Nós temos aí como 4º ponto a parte de hábitos, comportamentos. Você precisa mudar o que você já fez até hoje. Você precisa ter um comportamento novo se você quer emagrecer. Você precisa ter novos hábitos. E para mim, um dos grandes e tão importante quanto todos esses que eu falei são as emoções. Você precisa ter estratégia para lidar com as suas emoções. E eu aprendi com o Vitor que não é aprender a se controlar, porque ninguém consegue se controlar, né, Vitor? Não dá. Como? Controlar como? Não sei. Tem como. Como você controla uma raiva? Me belisca aqui, ó. Me dá um tapa na cara que você vai ficar com mais raiva ainda. Você não controla. Você tem estratégias para poder aprende. Falaria gerenciar, Vitor, as emoções? Pode ser, porque gerenciar é como você vai lidar, né, com a situação. Agora, controlar é muito complexo. Como se você amarrasse, né? Isso. Tô triste. Querendo sair. Não, agora eu vou ficar alegre. Agora eu vou ficar... Não, é difícil.
Gerenciar é, estou sentindo tristeza. O que eu faço nesse momento para lidar com isso? Não, então eu vou enxugar as lágrimas e vou para minha reunião. Na volta eu vou conversar comigo mesmo. Isso é gerenciar. Só que o problema é que controlar é muito difícil. E eu e Camila, gente, eu já conversei tanto com a Camila sobre isso, que eu falei, Camila, eu sou descontrolado de chocolate, ela sabe. Eu contei pra ela. Meu amigo. Eu era. Não, eu tô no nível. Outro patamar você tá. Ontem fiz uma estratégia numa empresa que deu muito bem sucedida, eles me deram uma cesta de chocolate. A cesta tá fechada até agora, porque eu controlo, eu estou no comando e não quero comer aquele monte mais. Isso é um verdadeiro... Não quero. O ápice do sucesso. Porque eu era o gordinho do chocolate, de ir na farmácia. Vou ter que ir na farmácia comprar um Band-Aid. O Band-Aid era Band-Aid e um chocolate. Band-Aid e uma barra. Eu falei, Camila, eu me peguei pensando, falei, cara, por que eu como tanto chocolate? Camila, minha esposa, falou assim, Vitor, além de você pedir chocolate, você pede sempre dois. Falei, cara, eu tenho que mudar isso. Esse é o hábito, tá ligado às emoções, que nós vamos entender por quê. Gera um comportamento, né? Que gera um comportamento, atrapalha a minha nutrição, tá vendo como? E eu achando que o treino sozinho ia eliminar tudo isso. Quando eu parei e botei a metodologia pra mim, eu falei, caraca, Camila, então eu tô pecando nisso, eu tenho que melhorar nisso. Eu entendo isso. Eu comecei a entender que é aplicável. Então, gente, não tô fazendo propaganda porque eu experimento, tô no skin the game. E detalhe, ela falou que só atende mulher. Eu sou homem com H, mas eu tô na exceção. Tem as exceções. Eu tenho, assim, pelo menos umas 4 exceções aí. Que eu tô lá. De alunos homens. Mas tá acabando, tá? É a exceção que tá diminuindo. Não tá. Não eu vai falo ter que quem sair agora já era. Não sai, não. Eu falei com ela, não me demite. Não me demite. E ali a estrela é muito aplicável, né, cara? Total. Porque a estrela, ela eu simplesmente destrinchei todos os casos das minhas alunas. Porque era assim, Vitor, e quem é profissional da área vai entender o que eu vou falar agora e vai entender os sentimentos que muitas vezes você tá tendo e que eu tive também. Que é o sentimento do seguinte, Vitor. Você tá ali, você faz um plano de treinamento pro seu aluno, ele tem uma frequência no treino, você percebe que ele se doa no treino. Mas por quê que não tá resolvendo? E aí você conversa com ele, a alimentação tá legal. E a pessoa fala assim, mas eu tô comendo muito bem, eu tô fazendo um plano alimentar com a nutricionista, eu tô vindo treinar, por que que eu não tô conseguindo emagrecer? E aí, ao longo desses anos, a gente como profissional, eu falo que eu entro no processo com os meus alunos, com os meus clientes, sabe? Eu tô ali com eles, eu vivencio, eu vibro com as vitórias dele e eu fico triste também com os momentos de derrota, porque é uma oscilação, né? E é um processo. O processo, a gente tem pontos bons, né? Altos e baixos. E aí, eu lembro que eu ficava muito assim, eu falei, cara, o que tá dando de errado? E aí, nós como profissionais, a gente começa meio que se culpar. E assim, a gente precisa encontrar um defeito. E quando você não sabe o que é, você acha que é o seu trabalho. E muitas vezes hoje eu enxergo que não era o meu trabalho. Era alguma ponta dessa estrela que estava falha. E aí quando você tem esse conhecimento, quando você passa esse conhecimento para o seu cliente, ele começa a avaliar, realmente, eu não tenho dormido noites boas, nível de estresse está muito grande, então nível de cortisol aumenta, e nível de cortisol alto você não consegue emagrecer, você tem dificuldade de ganhar massa muscular. Então são pequenos ajustes que você começa a ter resultado. E aí eles perguntam assim, mas eu vou melhorar, vou conseguir ter resultado? Só melhorar minha qualidade de sono? Se é só isso que está pecando no processo, quando você ajustar isso, você vai ter resultado. E faz diferença. Camila, depois que eu já entendi dessa estrela, eu já entendi da jornada, tem a mansão ainda, tem outros produtos. Tem muita coisa. Mas peraí, se você tá ouvindo a gente agora e pensa, cara, eu já entendi que eu tenho que movimentar. O que eu tenho que fazer? Personal, o que eu começo? Se eu tiver sedentário, se eu já fiz o esporte, tem que voltar, qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, procure alguém. Sozinho é muito mais difícil. Muito mais difícil. Isso é fato. Se você provavelmente, se você tá fazendo essa pergunta, provavelmente você já tentou ir sozinho e não conseguiu. Sabe quando a impressão que dá, Vitor, quando a gente faz sozinho, é como se você tivesse um elástico amarrado nas suas costas, segurando numa superfície, aí você tenta correr e esse elástico te puxa. Estica e volta. Então, a primeira coisa que eu falaria pra você é procure alguém. Procure um profissional pra poder te
a ajudar e auxiliar nesse processo. Fazer um treino ideal para você, fazer uma boa prescrição, te orientar no caminho. Mas, se você quiser ir além e você quer algo diferenciado, você precisa saber sobre o seu perfil de resultado. Você precisa entender o seu perfil de resultado. Porque através do perfil de resultado, você tem uma prescrição ideal de acordo com o seu perfil. É algo personalizado, que para outra pessoa não serve. É exclusivamente para você. Que são estratégias de treinamento, estratégias comportamentais e até estratégias nutricionais para te manter ali, sabe, naquele momento, Vitor, que você pensa em desistir. Tá tudo muito difícil, que acontece. E acontece muito porque nós somos seres humanos, né? A gente não tá 100% todos os dias. Não, nem tem então, como. Você ter ferramentas e estratégias para quando chegar nesse momento, você fala assim, opa, já identifiquei, tô querendo parar, sabe? A gasolina tá querendo acabar e você vem na reserva. E aí, essas ferramentas, essas estratégias, elas aumentam o seu nível de gasolina para você continuar caminhando. Então, já sabe, procura ajuda. Vai na academia mais próxima. E eu digo sempre uma coisa quando você vai fazer ali. Compra o tênis. Você tá indo pra academia e não tem um tênis, não tem uma roupa adequada. A roupa de academia não pode ser calça jeans, cara. Nunca. Eu já você precisa de roupas que te dê mobilidade. Eu falo isso porque eu aprendi na praia. Tava lá com Camila, cheguei com a bermudinha. Eu lembro desse Vamos dia. treinar a perna? Eu não conseguia baixar. A bermuda era muito apertadinha. Peguei na bermudinha dele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Próximo treino de perna, não venha com essa bermuda. Não veio com essa bermuda. Eu falei, Camila, mas ela é top. Eu falei, mas pro treino não funciona. Ali caiu pra mim uma ficha. Antes de até tomar a decisão, você tomou a decisão de fazer seu treino, de melhorar a sua vida, vai buscar as coisas adequadas. Não precisa comprar o tênis mais caro. Não tô falando isso, mas você compra um tênis adequado para aquele tipo de esporte, cara, que faz diferença. Segundo, a roupa, porque tem hora que você tem que ter uma roupa folgadinha ali. Então, depois disso, procura ajuda adequada. Vai numa academia ou num lugar, ou num personal que te traga coisa séria. Porque pode ter risco. Treino mal feito. Claro. Riscos gravíssimos, né? Então, faça isso. Agora falando o seguinte, de um projeto que foi um sucesso no Brasil e no mundo, São Mateus e região. Mansão do emagrecimento. Camila, nossa, a mansão foi top. Conta pra gente como é que nasceu essa ideia da mansão, como é que foi tudo isso. 2 edições emblemáticas, muito resultado, cara. Se você que não conhece a Mansão do Emagrecimento, daqui a pouco ela vai passar o arroba, vai lá pra você assistir, tá lá nos posts, nos stories. Mas nós vamos contar como é que nasceu um projeto. Porque você pensa assim, continuo. Personal, parece que você vai na academia. Nós já falamos de uma metodologia, de uma jornada e tô falando de um evento que foi assim, divisor de águas. Conta pra gente, como é que nasceu esse negócio? Na verdade, eu sempre quis fazer algo diferente, sabe Vitor? Para trazer mais informação para as mulheres. Elas entenderem que a academia é uma fase do processo, o treinamento é uma fase do processo, mas que por trás disso existe algo muito maior. Eu sempre quis organizar, eu lembro que a gente conversava, falei, Vitor, eu quero fazer um evento para as mulheres, quero fazer algo que movimente, que as mulheres entendam que resultado, emagrecimento vai muito além só de você fazer um agachamento, de você fazer uma corrida. E aí, a Mansão do Emagrecimento, ela veio como uma inspiração de um evento de um colega de mentoria, né, uma mentoria que eu faço, que já tinha acontecido em outros lugares, então eu peguei o nome, né, do projeto e adequei ao que eu quis fazer, a minha realidade. Porque emagrecimento é legal e mansão, a galera fica louca, né, mansão. Na mansão, eu fui de dona de spa até dona de spa, academia, tudo. Então o pessoal fica assim, é uma estratégia, né, para as pessoas entenderem e se sentirem atraídas, o nome. Mas assim, a Mansão do Emagrecimento, ela é um projeto para mulheres e nesse projeto a gente trabalha justamente a vivência de um processo de emagrecimento, baseado nos 5 pilares que eu falei para vocês. Então você entende na mansão, na prática, é um dia inteiro de imersão, né, onde você tem especialistas das 5 áreas que vão trazer estratégias para você aplicar na prática ali do seu dia a dia de treinamento para você conseguir ter o seu resultado. E a intenção é você sair da mansão já aplicando. Total. Você aprende e você fala, cara, isso aqui eu já sabia, isso aqui eu vou melhorar, pá, já sai. E eu faço parte desse time, fico muito feliz. Nossa, porque lá eu vou botar meu resultado no check, porque não adianta ficar falando, tem que mostrar, tem que fazer. Claro. E ali foi um projeto bacana, então se preparem, vem as próximas edições da mansão. Próximas edições da mansão.
E lógico que sempre querendo trazer algo novo, né, Vitor? Sempre modificando. A primeira mansão foi muito boa, a segunda foi espetacular, foi tão boa ou a mais do que a primeira. E a tendência da terceira é ser bombástica. Nós queremos soltar um rojão logo. Aguarda, Brasil aguarda. E tem um detalhe, gente. Isso tudo que nós estamos falando, você que tá ouvindo fala assim, caraca, que menina arrojada. Mas nem tudo é só assim. Nossa, falando. Porque você fica estressada, Camila, com esses projetos? Cara, fico muito. Fico pilhada. E Camila é assim, ela é do competição. Ela quer acabar logo o negócio. Ela chega aqui, Vitor, com essa ideia. Vambora, precisa. Só que o que eu quero dizer é, nunca podemos esquecer que o empreendedor, a vida dele é dinâmico. Tem dia que as coisas dão errado, tem dia que dão certo. Tem dia que não flui, não sai nada. Tem dia que não flui. Tem hora que a gente tá com uma programação, ela tá fazendo lives agora. Eu falei, Camila, vamos fazer as lives, vamos botar isso pra rodar. Ela falou, caramba, essa semana não deu, tal. E o que eu quero dizer é, não desista porque você não tá conseguindo agora. Porque eu tô acompanhando a Camila, ela também tá me acompanhando. Porque se ela não tivesse me acompanhando e me insistindo, ela falou, Vitor, você precisa tomar vergonha na cara. Meu novo produto chamado VNC, vergonha na cara, decisão mais atitude. Eu falava sobre isso. Falava, cara, um dia eu ia faltar à academia. Falei, caramba, não vou, tá frio, não vou. Ela falou, se você não vir, eu vou mandar um Uber te buscar. Acabou, nunca mais eu faltei. Você não é doido? Eu falei, tô dentro do carro, vai vir ou vou ter que ir aí buscar você? 2 anos e meio, atravessamos pandemia. Na pandemia, um projeto novo surgiu. Enquanto muita gente parou, o projeto Camila dobrou. E eu fui vendo que a vida do empreendedor é isso. No meu caso da saúde, que era uma área grave, que eu não dava atenção, eu tinha que manter a constância, mas o empreendedor sofre, é cansativo. Uma coisa é, não desista. E não é motivação. É que Camila sabe na pele que tem hora que não é tudo mil maravilhas. Você tem que parar, tem que fazer. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, Vitor, sabe? A nossa mídia, ela mostra para as pessoas que é tudo muito fácil, né? Que você só precisa persistir. E eles acabam não mostrando o lado difícil, porque vai ter dias que você vai acordar, você não vai querer gravar um story, você não vai querer falar nada com ninguém. Você quer ficar no seu mundo. Principalmente nós mulheres, que temos aquelas fases mais complicadas, digamos assim, de TPM. E aí tem dia que você não quer falar com ninguém. Sabe o que eu faço? Eu não falo. Eu respeito. Eu acho que você tem que aprender a lidar e respeitar, mas não parar. Essa é a diferença. Uma das coisas que eu aprendi muito com o Vitor foi isso. Camila, a gente não pode parar. A gente reduz a marcha, mas a gente não para. Então, deixa rolando, mas não deixa para. rolando. Porque parar deixa é pior. No ponto morto. No ponto, na banguela. Na banguela, mas não para. Porque assim, eu falo sobre, quando eu olho, sabe, Vitor, a minha pessoa, a Camila Costa, 2, 3 anos atrás, eu falo assim, cara, como que eu evoluí? Muito. Mas assim, todos os dias. E uma das coisas assim que mudou muito na minha vida foi entender que fazendo ou não fazendo, você sempre vai ter pessoas que vão te aplaudir e outras pessoas que vão te criticar. E eu tava conversando isso esses dias, sabe, Vitor, com uma colega de trabalho. Eu falei assim, cara, faz, porque as pessoas elas vão falar, independente. De qualquer maneira. E aí eu gosto sempre de pensar o seguinte, quando eu tô fazendo, o quanto eu tô contribuindo para outras pessoas, sabe? O quanto que eu tô fazendo chegar a informação em outras pessoas e evitando com que essas pessoas fiquem paradas, que elas fiquem doentes. Então, assim, hoje eu não tô nem aí pelo que as pessoas vão falar. Literalmente. Nem aí. Eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, né? O meu propósito e ajudar pessoas, é basicamente isso. Então, se você tá aí assistindo esse podcast, tá ouvindo, e você tem medo de empreender, de fazer algo diferente na sua profissão, eu quero te dar uma palavra de incentivo. Eu fui assim um dia, e o dia que eu resolvi não ligar para o que as pessoas falavam ao meu respeito, a todos os passos que eu ia dar, eu consegui sair da inércia e evoluir, e continuo evoluindo todos os dias. Porque, chamar você de blogueiro, chamar você... Muitas pessoas vão falar isso, vão jogar piadinhas. Nossa, direto. Mas essas pessoas um dia também vão reconhecer tudo que você tem feito para ajudar outras pessoas. Eu acho que você se movimentar e não ligar, né, Vitor? Porque tem uma coisa que eu sempre falo, a teoria dos 3 1s, eu chamo de 3 vezes 1. Sabe o que é isso? Avance 1 centímetro,
Se puder, avance 1 metro e se der, avance 1 quilômetro. 1 centímetro no dia faz toda a diferença. Você não tá bem, não? Eu falo pra todo mundo, gente, empreender não é fácil assim também, não. É treta, é coisa... Fazendo a mansão, os bastidores da mansão Nossa. é complexo. Pra você ver aquele show que acontece lá, pra você ver mulheres de sucesso, muita gente envolvida, é um orçamento que não é barato. Faz um aniversáriozinho pra você ver. Faz uma festinha de aniversário, mas bota uma estrutura, bota um som melhor, você vai ver que é uma nota. Imagina um evento dessa proporção, com transmissão e tudo mais. E aí, o bom disso é que a gente tem um foco, nós temos um princípio, nós acreditamos em Deus e nós vamos falar assim, nós vamos fazer com gente gostando ou não. Então, se eu conseguir avançar 1 centímetro, parabéns. Não tira seu mérito não, porque tem gente que fala assim, fiz 1 centímetro, tá pouco. Não, rola, joga Tá na bom, panela. tá ótimo. Tá bom? Eu consegui 1 metro, caraca, bicho, hoje eu consegui 1 metro. Eu fui Tô mais melhor um do que pouco, tô ontem, melhor né? do que ontem. Terceiro, cara, agora eu vou dar um sprint. 1 quilômetro, vambora. E o dia que eu dei 1 quilômetro foi louco. Descobri, só pra você entender da minha história dentro do esporte, das natações. Camilo um dia falou assim, Vitor, você precisa descobrir outra coisa sem ser academia. Eu falei, Camilo, eu detesto vir pra cá, mas hoje eu entendo a importância. E hoje eu gosto da musculação. E um dia fui fazer natação, fui fazer outra coisa. Cara, eu fui um monte de aula. Ela falou, você tem que testar. Vai eu na aula de natação mandar uma Desmotivado. Camila, eu foto. não gostei. Falei, calma, a gente vai encontrar Calma. uma coisa. Fica tranquilo, Mandar vamos uma testar foto. outra coisa. Natação. Falei, legal, mano, meu. Fui nisso, fui naquilo, fui em hidropau. Mas quando eu fui na aula de futevôlei, já cheguei e tava tocando um pagodinho. Falei, caraca, pé na areia. Falei, me encontrei. E eu sou péssimo da bola, mas sou muito ruim. A bola é pra ir pra lá, a minha vai pra trás, de tão ruim que eu sou. Só que quando eu entrei naquele clima, areia, lugar aberto, eu falei, caramba, eu quero aprender isso. Comecei uma vez, duas. Ali eu já me encontrei, mesmo sendo ruim. Daqui a pouco, eu vi que todo mundo andava de bicicleta. Falei, Camilo, eu não gosto de bicicleta, cara, preciso deixar outra coisa. Por uma situação, caí na casa de um cara que tinha um patinete enorme. Falou, Vitor, eu tô vendendo, você quer andar? Dei uma volta. Gente, o meu 1 quilômetro foi começar a andar nisso. Eu falei, Camilo, eu vou no Guriri. Pra gente, você ter ideia, são 12 quilômetros, indo voltando 24. Falei, caraca. Não, e outra, né, Vitor? Vou abrir um parênteses pra você continuar que o pessoal vai entender. Gente, ele foi de patinete pra Guriri. São 13 quilômetros, vamos 13 colocar quilômetros. aí. Com sobrepeso. Aham. Ele tava bem acima do peso na época. Chamado na gordura. E aí fui. E aí Camila falou, antes de emagrecer, você tem que se preparar para emagrecer. Nunca esqueça isso. Chego lá, ela me deu uns pezinhos pequenininhos, eu com maior vergonha. Pezinho assim, ela fica assim, ó. Isso aqui você tá preparando a articulação. Eu falei, que isso? Manda peso pro tio. Ela, não. Ei, outra coisa, caminhadinha. Aí eu falei, gente, essa mulher é doida. Falou pra eu vir que eu vou emagrecer e tá fazendo um monte de coisa leve. Ela falou, não, você tá se preparando, organizando o processo. É aí que eu descobri que muita gente erra, Camila. Tanto no empreendedorismo quanto nas coisas. Ao invés de se preparar e testar, ele já entra fazendo. Aí tem uma lesão no joelho, tem uma lesão, não consegue. E no empreendedorismo, injeta o dinheiro todo numa coisa que não tem certeza. Eu conheci um cara que quando lançou a lâmpada de LED, ele achou tão fantástico que ele comprou um container. Acho que 10 containers de lâmpada de LED. Só que as pessoas não conheciam a lâmpada de LED ainda. Então precisava educar as pessoas que a lâmpada de LED era boa. Perdeu 9 containers. Você acredita? Perdeu. Porque elas tinham um prazo de validade que ele foi estragando. Ele precisava ter feito um teste primeiro. Falar, gente, você conhece a lâmpada de LED? Você sabia que ela é melhor que essa que a gente tem? Olha, eu vou fazer uma distribuição de 10 pessoas. Elas vão usar e você me diz o resultado. Ele já chegou. Lâmpada de LED. A que muda a sua vida porque economiza energia. Perdeu tudo. Então, nenhum nem outro. Toma mais cuidado. Camilinha, foi massa. Estamos aqui já quase meia hora. Quero te pedir para dar palavras finais para esse povo que precisa se mexer, que tem que seguir o seu exemplo. Quero que você diga aí seu @, como é que te encontra. Se quer fazer uma aula com você, o que eu faço? E palavras finais. Vamos fazer esse povo sair do lugar? Tá na hora de se mexer, né? Larga de preguiça. Deixa de preguiça. VNC, vergonha na cara. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é só a gente pensar da seguinte forma, Vitor. A gente precisa se movimentar para tudo na vida. Como é que você levanta da cama? Como é que você come? Como é que você toma banho? Você tá em movimento constante. Quando você pensa nisso, você só precisa linkar com: eu preciso melhorar o meu movimento. Porque ao longo da nossa vida, quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que o nosso movimento fique mais devagar. A perda de massa muscular, a perda de várias
coisas na nossa vida em relação à parte física. Então, tente sempre querer melhorar o seu movimento para você chegar na melhor idade, como as pessoas falam, de forma totalmente forte e que você consiga ser independente. E para você chegar na melhor idade dessa forma, você tem que começar hoje. Você tem que começar a se movimentar hoje. Então, primeira coisa, procure alguém que vai te incentivar, que vai te direcionar. Não caminhe sozinho, tá? E quando eu falo caminhar sozinho, é não começar nada sozinho. Porque um dos maiores... como é que eu posso dizer? Deu branco, mas vou lembrar. Lembrei. Uma das maiores métricas em você desistir, em você não continuar a prática esportiva, é porque as pessoas começam pela força do braço delas. Então procure alguém, procure uma pessoa que vai te instruir. Segundo, melhore sua alimentação. Cuide, pensa que o seu corpinho é uma graça de Deus pra você. Então cuide bem dele, cuide bem da sua morada. Comece a se alimentar bem. E se alimentar bem não é deixar de comer as coisas. Claro. É você ter uma base sólida, nutricional, uma base saudável. E você pode se permitir comer uma besteirinha uma vez ou outra. Isso não precisa ser a sua base. Se alimentar bem e principalmente aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a, como o Vitor falou, a gerenciar tudo que você sente, porque o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional, eles potencializam ou travam a nossa vida, né, Vitor? Em todas as áreas. E dentro do treinamento não é diferente. Então, em regra, nunca esteja sozinho. Sempre tenha pessoas ao seu redor para poder te ajudar. Que top! Onde que eu acho? Camila Costa no Instagram. Qual é a arroba? Camila G. Costa Personal. Procura lá no Instagram, me segue. Toda semana a gente faz uma live do Corpo Ativo, que é uma live que tem como objetivo de trazer instruções, direcionamento em todas as áreas da sua vida para você se manter ativa. Dicas diárias, você tem direcionamento de atividade, tem as nossas dicas da personal dentro de treinamento especificamente sobre exercícios, melhores exercícios, como você pode potencializar os seus treinos. Então você vai encontrar bastante coisa legal lá no meu IG. Então, vai lá e segue. E detalhe, tem novidades vindo. Você que está querendo entrar numa jornada, você está entrando agora no segundo semestre, acompanha no perfil da Camila, que eu não vou dizer que não, que a gente sabe, mas não vou te contar, você tem que acompanhar. A jornada vai começar, fique esperta, que a partir da próxima semana... Se prepara que tem jornada. A gente já vai começar a divulgar a nossa jornada. Muito resultado, você que não tem tempo, você que está com uma dificuldade, vem pra jornada. Eu tô falando que eu já experimentei tudo isso, cara, tem muito resultado. Tô muito mais lindo que antes. Cada ano tô mais novo, tá? O pessoal tá passando mal. Essa é a métrica. Cada ano eu tô mais novo. Meu aniversário desse ano eu vou botar -1. Não vai ter idade não. É -1 que eu tô com. Você não sabe, Vitor, eu pensei em fazer isso também. É sério? Eu vou botar cada ano estou mais novo. É uma conta contrária agora. Eu sou igualzinho, Vitor. Quanto mais velho, melhor. Eu quero me cuidar, sabe? Então, Camila, foi massa. Gostou? Obrigado, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Top de linha. É sempre bom tá batendo um papo com você e trazendo informação pra essa galera. Ah, e uma coisa, seu podcast. Nossa, podcast Força da Beleza. Toda semana nós temos um lançamento sobre informações referentes ao mundo feminino, força, beleza, sobre treinamento, sobre questões emocionais. Inclusive, nós gravamos com o Vitor falando sobre mulheres de sucesso e suas emoções. Foi muito já legal. Tá lá no podcast, você já consegue entrar no link lá. E o podcast é um projeto fantástico também, né, Vitor? Saiu do papel. Saiu. E tem o principal objetivo de trazer mais informações para você, mulher, na sua vida profissional, na sua vida de treinamento, na sua vida emocional. Então, você gostou? Fez sentido para você? Você ouviu o que você falou? Caraca, me abriu a mente. Compartilha. Manda para mais mulheres, manda para sua mãe. Ah, Vitor, mas eu tenho meu marido, ele precisa ouvir isso. Manda para ele, seu amigo, seu filho. Compartilhe. Nós estamos aqui trazendo informação de muita qualidade, gente. Isso aqui você não ouve em qualquer lugar. E eu quero que você pegue o podcast Fit Me e vá lá no podcast da Camila, ela vai estar lançando Força da Beleza, todo o material compartilha, porque assim, eu tento sempre buscar pessoas de escalão, sabe? Gente que tá fazendo, mas que mostra na prática, sem mimimi, e fazendo acontecer. Então compartilha. E no mais, foi massa. Sabe qual é a minha frase principal aqui de hoje? Fit Me. Fit Me. Beijo. Tchau. Valeu. Até mais.